Olá, queridos, graça e paz. Que bom estarmos aqui novamente juntos nessa jornada da leitura da Bíblia em um ano. Hoje nós estamos no dia 308, mas antes eu faço um convite para você curtir esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, com seus amigos, com seus familiares, com o maior número de pessoas que você puder. Seja bênção na vida de alguém enviando este vídeo. No Salmo 120, este salmo é um cântico de romagem. Ele faz parte de um conjunto de 15 salmos, que é do Salmo 120 até o Salmo 134. São hinos que os judeus, eles, quando estavam indo para Jerusalém para adorar a Deus e para participar das festas sagradas, eles iam cantando estes salmos, entoando a Deus estes salmos. E aqui no versículo 1 diz assim, o salmista diz assim: na minha angústia, na minha tribulação, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Aqui o salmista está fazendo uma declaração que na angústia, na tribulação, ele clama ao Senhor e ele tem a certeza que o Senhor ouve e que o Senhor responde. Assim também nós, queridos, Deus ouve a nossa oração. Quando nós estamos em tempo de tribulação, de angústia, de lutas e nós clamamos ao Senhor, tenha certeza que Ele ouve a nossa oração e Ele nos responde. Vamos agora para Jeremias capítulo 3. O título aqui é A Clemência de Deus apesar da infidelidade do povo. O povo de Israel estava longe de Deus, tinha sido infiel, desleal a Deus. O povo vivia em prostituição, idolatria, práticas que desagradavam a Deus. E Deus lamenta a infidelidade do povo de Israel. Nesse capítulo, Jeremias apela para o povo para que eles se arrependam e se voltem para o Senhor. Ele afirma que se o povo se arrepender, Deus os receberia de volta, perdoaria os seus pecados e restauraria a nação de Israel. Deus estava oferecendo aqui o perdão, apesar da infidelidade do povo. Nós vamos ler agora o versículo 12, 13 e o início do versículo 14, você pode acompanhar aí. Deus manda Jeremias entregar essa mensagem ao povo de Israel. E diz assim: vai, pois, e apregoa a estas palavras ao lado do norte e dizem: volta, ó pérfida Israel, infiel, desleal Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Aqui o Senhor está exortando o povo para que ele se volte para o Senhor. E se ele se voltasse, Deus perdoaria, Deus os receberia de volta e não castigaria o povo. No versículo 13, tão somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor. Deus queria que o povo reconhecesse o seu pecado, reconhecesse a sua iniquidade, que havia transgredido contra o Senhor. E Ele, como um Deus compassivo, um Deus misericordioso, os receberia de volta e os perdoaria. No versículo 14 ele diz: convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor. Então aqui o Senhor está chamando o povo de Israel para se voltar para Ele e se arrepender e abandonar aquelas práticas pecaminosas, abandonar a idolatria, a adoração a outros ídolos. Podemos ver neste capítulo, queridos, o amor de Deus pelo seu povo. Assim como o Senhor também nos ama, está sempre pronto a nos perdoar e nos receber de volta e restaurar a nossa vida. No capítulo 4, Deus continua falando através de Jeremias, e no capítulo 1 a gente já vê, diz aqui: se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim, se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagando. Aqui o Senhor está novamente falando que eles precisavam se voltar para o Senhor e abandonar, remover todas as abominações que eles estavam praticando, e assim eles não andariam mais vagueando, não andariam mais sozinhos, o Senhor estaria com eles. Nós podemos observar a necessidade urgente de Israel se voltar para o Senhor. E no restante do capítulo nós vamos ver que
Deus também traz um alerta para o povo de Judá. Judá também precisava se arrepender e voltar para o Senhor. Jeremias fala aqui no restante do capítulo sobre a destruição iminente que viria sobre Judá e a necessidade de arrependimento enquanto havia tempo. No capítulo 4, versículo 4, diz assim: circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. No 14 diz assim: lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Judá sabia tudo o que havia acontecido com Israel. Você pode acompanhar no capítulo 3, no versículo 7 e 8, fala sobre isso. E mesmo assim, Judá, sabendo tudo o que havia acontecido com Israel, ela não se arrependeu e ela continuou nas práticas religiosas. E por causa disso, Deus trará sobre Judá juízo e a sentença seria a destruição de Judá e de Jerusalém. Vamos agora para Timóteo, capítulo 6. Carta de Paulo para Timóteo, seu filho na fé. Timóteo pastoreava a igreja de Éfeso. A partir do capítulo 5, você pode ver que Paulo está instruindo Timóteo sobre os deveres dos pastores para com várias classes de pessoas. Aqui no capítulo 6, ele continua dando mais instruções, várias recomendações. O título do capítulo 6 é Recomendações aos que servem. Essas instruções, queridos, essas recomendações também são para nós hoje. E ele inicia aqui falando como que os servos, os escravos, hoje, os empregados devem tratar os seus senhores, os seus patrões. E ele fala aqui que deve ser em obediência, devem ser respeitosos e dar um bom testemunho para aqueles que não são cristãos. E aqueles que têm o patrão, hoje, os patrões que são cristãos, eles devem fazer melhor ainda, porque são irmãos na fé. Então nós aprendemos aqui nesses 2 versículos que nós devemos tratar os nossos patrões, aqueles que trabalham, tratar com honra e como a palavra diz, tudo que nós fizermos, nós devemos fazer com amor e fazer como se nós estivéssemos fazendo para o Senhor. E Paulo diz a Timóteo, Timóteo ensina essas coisas à igreja e ele continua dando algumas outras instruções. Ele dá instrução sobre os falsos mestres e os perigos das riquezas. Diz que a verdadeira riqueza não está nas coisas deste mundo, não está no ouro, na prata, no dinheiro, nos bens materiais, mas está em estarmos contentes e satisfeitos. Devemos evitar a avareza, a ganância. Ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, porque o amor ao dinheiro, quer dizer, a ganância, a avareza, leva a pessoa a cair em tentação, em ciladas e pode levar também à ruína e à destruição. Ele também diz que não é para nós sermos orgulhosos e não é para nós colocarmos a nossa esperança nas nossas riquezas, nas coisas deste mundo, mas é para nós colocarmos a nossa esperança somente em Deus. Também ele fala no versículo 7, diz assim, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Então nós devemos nos contentar com tudo que nós temos, com tudo aquilo que Deus tem nos dado. Devemos nos alegrar com tudo aquilo que Deus tem nos dado. Porque, queridos, aqui, o dia que o Senhor nos chamar desta terra, nós não vamos levar nada. A nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é no céu. E o dia que o Senhor nos chamar, nós não vamos levar nada daqui desta terra. A única coisa que realmente importa é a salvação, é a promessa da vida eterna que Jesus prometeu aos seus filhos. Em Salmo 49, 17, pois quando morrer, ele não poderá levar nada, a sua riqueza não irá com ele para a sepultura. Então dessa terra nós não vamos levar nada. Por isso que a nossa alegria, nós devemos estar contentes em todas as situações, com tudo aquilo que Deus tem nos dado e não nos apegarmos às coisas que estão aqui neste mundo. E no versículo 11 e 12, ele dá um conselho a Timóteo. Ele diz, tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, perseverança e a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna. Queridos, que nós também, o dia que o Senhor nos chamar, nós possamos, como diz lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, dizer, combati o bom combate,
completei a carreira e guardei a fé. Deus abençoe você, abençoe sua família, abençoe seu dia e não esqueça, curta e compartilhe este vídeo.